Olá, amigos terraplanistas e realistas. Percebi que nos comentários do YouTube é difícil explicar onde se pode notar a evidente curvatura da Terra. Por isso decidi fazer este vídeo. Vamos a ele. Você já viu a curvatura da Terra? Duas imagens retiradas de um vídeo provam que o horizonte muda com a altitude do observador de acordo com o modelo esférico da Terra, não de acordo com o modelo plano. Eu peço a vocês uma atenção especial para este vídeo, porque ele é muito importante. O que temos aqui? Parece uma onda fotografada da praia, não é? Parece que o mar tem um calombo aqui e um fotógrafo pegou o flagrante. Mas não é isso. Eu retirei esta imagem de um vídeo. É um quadro de um vídeo. E se isso aí é uma onda, ela é uma onda estacionária, porque esse calombo no mar estava parado. Imaginem isso, um calombo no mar parado, sem se mover. É como se fosse uma onda parada. Tá? E o que nós temos ali é um horizonte nítido. A pergunta é, cadê o resto do mar? Nós só vemos mar até aquela linha limite ali. A partir dali, não vemos nada mais da superfície do mar. Seria isso um limite da visão humana, como eu já escutei alguns terraplanistas falando? Será que temos um defeito misterioso na vista que só permite que enxerguemos até 5 quilômetros, que parece ser a distância dessa linha de mar ali? Com certeza não, porque eu consigo enxergar a galáxia de Andrômeda a olho nu. E eu garanto a vocês que ela não está ali na esquina. Outro detalhe é que o farol nitidamente está atrás daquela linha onde o mar acaba. Ora, se o nosso defeito visual não permite enxergar o mar além daquela linha, como que estamos vendo o farol que está depois? Não é? Estranho. Imagine que a Lua nascesse ali. Nós veríamos a Lua. Mesmo no modelo plano da Terra, a Lua está a milhares de quilômetros. Então, por que não estamos vendo o mar além dos 5 quilômetros, se estamos vendo a Lua a milhares de quilômetros? Não faz sentido. Então, nós temos aqui, na verdade, a curvatura da Terra. Essa linha que separa o mar do céu é o horizonte nítido. O mar distante está escondido atrás do mar próximo. E isso só pode acontecer numa superfície curva. O único horizonte de um plano é a borda. Esta imagem foi obtida a partir da praia. Olha o que vai acontecer quando o observador subir uma colina e bater nova foto. Ué, que estranho, não é? Vamos voltar. Olha, parece que o mar saiu da frente de uma ilha. É uma ponta de terra, mas eu vou chamar de ilha para facilitar a nossa conversa. Então nós temos da praia, o observador não viu a ilha. Da colina, ele viu. Da praia, ele tinha um horizonte no mar que estava antes do farol. Da colina, o horizonte do mar está lá à direita, no fim da tela, mostrando que ele está muito mais longe do que a ilha. Viram aqui? Praia, colina, praia,
colina. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar agora, vamos marcar o nível do mar visto da praia aqui. Vamos pegar a posição média daquelas ondulações do mar ali no horizonte e vamos traçar uma linha horizontal. Prontinho. Este é o horizonte visto da praia. Vamos agora mudar a imagem para a visão da colina e marcar o novo horizonte. Aqui está, o horizonte lá da direita vai ser estendido por toda a figura. Prontinho. Temos aqui os dois horizontes, aquele visto da praia e aquele visto da colina. Bom, estamos vendo aqui exatamente aquilo que os terraplanistas negam. Eles dizem que o horizonte sempre sobe ao nível dos olhos do observador. Isso não é verdade. O observador subiu e o horizonte do mar desceu. É o contrário. Nós estamos vendo nitidamente que o horizonte visto da colina ficou abaixo do horizonte visto da praia. Como que o horizonte sobe sempre ao nível dos olhos? O nível dos olhos eu não desenhei, ele está acima desses dois níveis aqui. Mas o importante é que o horizonte visto da colina está comprovado aqui, na frente de todos, que ficou abaixo do horizonte visto da praia. Podemos tirar duas informações importantes disto aqui. Olhem só. O que acontece quando o observador se eleva? 1. O horizonte se afasta. 2. O horizonte desce. É o que nós estamos vendo aqui nesta imagem do mundo real. Quando o observador saiu da praia e foi para a colina, o horizonte pulou da frente da ilha para trás da ilha. Então ele se afastou. Da mesma forma, quando o observador saiu da praia e foi para a colina, o horizonte desceu. Ele ficou mais baixo. Por isso ele descobriu a ilha, que estava oculta antes. Isto é o mundo real. O que nós vamos fazer são análises nos modelos da Terra, para ver qual deles se encaixa nesta observação do mundo real. E nós vamos começar com o modelo plano. Aqui está a Ilha do Farol e vamos fazer análise no modelo plano da Terra. Vamos colocar aqui a vertical do observador, que é uma perpendicular ao nível do mar. Aqui o ponto P, que é o pé da perpendicular. Vamos colocar ali o observador na posição 1, que corresponde à praia. E traçar aqui o nível dos olhos dele, que é horizontal, paralelo ao nível do mar, porque na Terra plana, a superfície do mar é plana. Então aí está o nível dos olhos dele. Nós vimos que o horizonte na Terra plana, ele fica na borda. E a borda é muito distante. Geralmente, só se o observador estivesse na Antártida, perto do limite da borda, é que haveria alguma diferença. Mas o que nós sabemos é que praticamente a direção do horizonte vai coincidir com o nível dos olhos. Assim, ali está a seta verde, que nos dá a direção do horizonte, e ela coincide com a seta laranja, que dá o nível dos olhos. E onde foi parar o horizonte? Lá na borda distante. Certo? Agora, olha só. Vamos pegar o observador e levar para a posição 2, lá em cima, lá na colina. Olha o que aconteceu.
O nível dos olhos mudou para uma posição paralela, mais acima, e a direção do horizonte permaneceu coincidindo com o nível dos olhos. Não houve um desnível que a gente nota no mundo real. Para que vocês tenham uma ideia, eu fiz um pequeno cálculo. Como que eu posso considerar a borda estando no infinito se ela, na verdade, não está no infinito? É fácil. Se a distância for muito grande, ela pode ser considerada infinita. Vamos imaginar aqui que uma distância 5.000 vezes maior do que a altitude do observador já se possa considerar como infinita. Então, imaginando aqui o observador a 100 metros de altitude na colina, nós teríamos para a distância da borda 5.000 vezes mais. 5.000 vezes 100 metros vai dar 500.000 metros, que são 500 quilômetros. Essa distância da borda colocaria o observador numa região inóspita cercada por um oceano perigoso. Ele teria que estar na Antártida. É então improvável que a distância do observador à borda fosse de somente 500 quilômetros. Então eu estou aqui puxando para o lado dos terraplanistas, a favor deles, colocando o observador perto demais da borda. Então vamos calcular qual seria o desnível entre a posição dos olhos, o nível dos olhos, e a direção do horizonte. Meu cálculo deu 41 segundos de arco. Isso aí corresponderia a 44 vezes menos que o diâmetro angular da Lua. Um verdadeiro nada. E sabendo que normalmente o observador estaria muito mais longe da borda do que isso, percebemos aqui que realmente não há desnível. No caso da Terra plana, pode-se dizer sim que o horizonte sempre sobe ao nível dos olhos do observador. Tá? Então vamos ver algumas informações que podemos tirar do modelo que nós acabamos de analisar. Resultado da análise no modelo plano da Terra. 1. O horizonte é fixo e geralmente muito distante porque está na borda. Correto? Então, isso aqui foi tirado do modelo, pela lógica. Agora, olhem para o que nós vimos no início do vídeo. No mundo real, o horizonte é fixo? Não. O horizonte está na borda? Não. O horizonte muda de lugar. Ele não é fixo, ele é móvel. Portanto, isso aqui contraria o mundo real. 2. O observador não controla a posição do horizonte. Realmente, se a posição do horizonte é fixa, na borda, o observador pode fazer o que quiser, que o horizonte não vai sair da borda. E isto é o resultado da análise do modelo. Agora, isso aqui concorda com o mundo real? Não, não concorda, porque o observador controla a posição do horizonte no mundo real. Ele tem a altitude como controle. Quanto mais alto ele vai, mais longe fica o horizonte. Quanto mais baixo, mais próximo fica. Então, ele tem o controle no mundo real, não tem o controle pelo modelo plano analisado aqui. Contrariou. 3. Quando o observador se eleva, o horizonte não se afasta. Pelo modelo, não pode se afastar. Pode fazer o que quiser, o observador sobe e desce, o horizonte não se afasta porque ele está na borda. Não tem como se mover. Contrariou o mundo real também, porque lá nós vimos que o observador se elevando, o horizonte se afastava sim, totalmente contrário. 4. Não é possível existir um horizonte entre o observador e a ilha do farol. Claro que não pode, pelo modelo analisado,
nós vimos que o horizonte está na borda, sempre fixo. Como que o horizonte vai ficar entre o observador e a ilha? Nunca, não pode. Pelo modelo, não pode. Mas no mundo real, o que foi que nós vimos? Nós vimos um horizonte do mar entre o observador e a ilha, contrariando o que está escrito aqui. Furou, gente. Está tudo errado. 5. A Ilha do Farol é sempre vista toda. Pelo modelo, tem que ser vista toda, porque o horizonte está muito longe e tudo que está antes do horizonte é visível, nada pode ficar oculto. Mas foi isso que nós vimos no mundo real? Não. Quando o observador estava na praia, ele não via a ilha, mas via o farol. Totalmente diferente do que está escrito aqui. Então esse modelo não bate. Ele não se encaixa no mundo real. Perceberam? Eu não sei porque os terraplanistas dizem que tudo funciona na Terra plana, porque o que nós estamos vendo aqui é que nada funciona nesse modelo absurdo. Será que vocês não enxergam isso aqui? Comparem cada item desse com o mundo real. Vocês vão ver que não funciona. É um modelo totalmente furado. Certo? Ok. Vamos então analisar a Terra esférica. Análise do caso no modelo esférico da Terra. Vamos colocar aqui a vertical do observador, que é uma perpendicular à superfície do mar. Ali o ponto P, o pé da perpendicular. O observador na posição 1, que corresponde à praia. O nível dos olhos dele é este. E o horizonte dele é a reta que parte dele e tangencia a superfície da Terra. É esta seta verde aqui. E o ponto de tangência está ali, ó. É o ponto H. Viram que o ponto H, que é um ponto do horizonte, onde que ele está? Olhem bem, horizonte físico, antes da ilha, entre o observador e a Ilha do Farol. Estão vendo que no modelo esférico nós temos a explicação para aquele calombo do mar perto da praia? Pois é, nós temos a explicação. Quando o horizonte fica nesta posição aqui, ó, muito próxima do observador, tudo que estiver atrás dele e abaixo da direção do horizonte vai ser invisível. A região de invisibilidade é esta aqui, ó. Tudo que estiver após o ponto H e abaixo da seta verde não se vê. Para nós aqui seria à direita do ponto H, abaixo da seta verde. Perceberam que a ilha está toda dentro da área de invisibilidade? Olhem lá. O observador na posição 1, ele não consegue ver a ilha. Ela está escondida por aquele calombo de mar. Porém, o observador consegue ver o farol, porque o farol está acima da direção do horizonte, a nossa seta verde. Estão vendo a explicação da primeira fotografia? Está aí. Agora veja o que vai acontecer quando nós mudarmos a posição do observador lá para cima, na posição 2, correspondente à colina. Olhem que eu vou mudar de uma vez. Viram? Olhem lá, posição 2, colina, o nível dos olhos permanece paralelo à posição original, mas a direção do horizonte caiu muito, o ângulo aumentou. O ângulo de desnível entre os olhos e o horizonte aumentou. E uma coisa importantíssima, olha onde foi aparecer o horizonte. Ele mudou totalmente de posição. Olhem lá, antes
depois. O horizonte estava antes da ilha, quando o observador estava na praia. Quando o observador subiu para a colina, o horizonte foi parar depois da ilha. A região de invisibilidade agora não está afetando a ilha. A ilha e o farol estão ambos antes do horizonte. Não há ocultação, não há água na frente da ilha. Então o observador na posição 2, ele está vendo a ilha toda, coisa que não acontecia quando ele estava ali, porque o mar ficava na frente da ilha, só permitia que ele visse o farol. Viram que interessante? Então, vamos tirar daqui todas as informações que nós pudermos, resultantes da análise do modelo. Resultado da análise no modelo esférico da Terra. 1. O horizonte é móvel. Foi o que o desenho nos mostrou. Sim, o ponto H pulou de um lugar para outro quando o observador mudou de altitude. Como é que fica no mundo real? Igual, a mesma coisa. O horizonte do mar pulou da frente do farol para depois do farol. Então, igual, a mesma coisa. Concorda com o modelo. O mundo real concorda com o modelo. É perfeito isso aqui. 2. O observador controla a posição do horizonte. Claro que controla, porque no desenho nós vimos que o observador mudando de altitude, o horizonte mudava de distância. Tá? No mundo real aconteceu a mesma coisa. O observador subiu da praia para a colina e o horizonte mudou da frente da ilha para depois da ilha. Quer dizer, ele controla a posição do horizonte. 3. Quando o observador se eleva, o horizonte se afasta e desce. O desenho mostrou isso. Aqueles dois horizontes, um antes, outro depois da ilha, um mais alto, outro mais baixo. E no mundo real, não é? A mesma coisa. Igualzinho. Tudo que a gente levantou até agora do modelo esférico está batendo bem com a realidade. 4. É possível existir um horizonte entre o observador e a ilha do farol. O desenho mostrou isso. O ponto H ficava antes da ilha. Era possível. Aquele calombo de mar ficou ali, bem perto do observador, né? O horizonte ficou próximo do observador, antes da ilha. No mundo real, o que acontece? A mesma coisa. A primeira imagem mostra o horizonte entre o observador e a ilha, porque aparecia o farol lá. A gente via que o farol estava atrás do horizonte. Então temos aqui a mesma coisa obtida do modelo e comparada com o mundo real. 5. É possível não ver a ilha, mas ver o farol. O desenho mostrou isso. A análise do modelo provou isso. E no mundo real, o que nós vimos? O observador na praia não via a ilha, mas via o farol. O que mais vocês querem? Todos os itens aqui concordam com o mundo real, mas vocês dizem que na Terra plana tudo funciona, na Terra globo nada funciona. É sempre o contrário, não é? Vimos aqui que temos dois modelos que pretendem explicar o mundo real. O problema é que eles se contradizem e não podem estar ambos certos. Se um estiver certo, o outro estará errado. Não são dois modos diferentes de explicar a realidade. Um explica e o outro não explica. E nós sabemos muito bem qual é o certo e qual é o errado. Então vamos às nossas conclusões.
Conclusão. Vimos que o modelo plano da Terra não explica um só fenômeno do mundo real. Por outro lado, o modelo esférico explica todos os fenômenos com perfeição. Então, por que o modelo plano é apontado como correto? Uma razão importante é que os terraplanistas desejam e decidiram acreditar na Terra plana, cujo viés religioso é inegável e forte. Eles só enxergam o que querem ver e rejeitam todas as provas de que estão enganados. As explicações para cada fenômeno são aleatórias e isoladas, sem comprometimento com os outros fenômenos. As explicações usadas num caso podem contradizer as explicações usadas nos outros casos, e ninguém parece se importar com isso. Enfim, o modelo plano da Terra contém e sempre conterá erros insolúveis, mas tudo indica que isso não vai ser motivo para que aqueles que simpatizam com a pizza com borda de gelo desistam de defender sua crença. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo e percebido o problema sério que estamos enfrentando. Há um grande número de pessoas simples, crentes, religiosas, sendo enganadas por pessoas desonestas que enxergaram a possibilidade do lucro fácil na divulgação de mentiras. Estes, que eu chamo de gurus, falsos profetas, já conseguiram iludir uma multidão que agora até acredita que as escolas foram criadas somente para nos doutrinar. Essa turma enlouqueceu e precisa de ajuda urgente. Já tem gente dizendo que vai jogar no lixo todos os livros científicos que tem e tirar os filhos das escolas. Já pensaram? Sentiram o estrago educacional que isso significa? Já pensaram no péssimo resultado disso? Pois é, alguém precisa tomar uma atitude com urgência. É isso aí. Espero retornar em breve com um novo vídeo. Até mais.